Sabe, existe uma guerra invisível acontecendo neste exato momento. Uma batalha silenciosa que não passa na televisão, mas que todos nós enfrentamos todos os dias, em nossas mentes, dentro de nossas casas e nas nossas finanças. Muitas vezes o cansaço e a frustração batem forte e parecem inevitáveis. Mas a boa notícia, a mensagem transformadora de hoje, é que o cristão não foi deixado indefeso de jeito nenhum. O Criador nos forneceu um equipamento completo, desenhado de forma perfeita para garantir não apenas a nossa sobrevivência, mas a nossa vitória absoluta. E é por isso que, hoje, nós vamos mergulhar fundo no capítulo 6 de Efésios. Vamos passar por 6 pontos essenciais. Primeiro, entender a guerra invisível. Depois, o fundamento. Em seguida, avanço e proteção, mente e espírito, oração constante e, para fechar, uma aplicação diária super prática. Então, começando pela parte 1, a guerra invisível, onde a gente precisa entender a verdadeira natureza desse conflito. Pensa um pouco. Será que as derrotas crônicas nos nossos relacionamentos, aquelas crises financeiras ou até a nossa saúde espiritual patinando, são meras coincidências? Ou será que são evidências claras de um campo de batalha que a gente simplesmente não vê? O primeiro passo para vencer qualquer conflito é justamente reconhecer que a gente está no meio de um. Quando a condenação, a frustração ou aquele cansaço parecem um ciclo sem fim, não é o acaso, gente. É guerra. A origem dessa metáfora bíblica é fascinante. O apóstolo Paulo usou um conceito grego chamado panóplia. Basicamente, era aquela armadura completa, impenetrável e pesada de um soldado da guarda de elite romana. Inspirado por Deus, Paulo observou esses guardas e transformou cada peça de metal físico em verdades espirituais poderosíssimas, capazes de mudar eternamente o nosso destino. A questão que fica não é se a armadura existe, mas se nós estamos dispostos a vesti-la de verdade. E isso nos leva a uma promessa que enche o nosso coração de esperança. Lá em 2 Coríntios 10, versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para demolir fortalezas. Que afirmação espetacular! As ferramentas que nos foram entregues pelo Criador carregam um poder literalmente sobrenatural. Elas não servem só para nossa defesa, elas têm a capacidade divina de colocar abaixo qualquer fortaleza que tente se levantar. Mas é exatamente aí que a gente costuma escorregar, não é mesmo? Muitas vezes o nosso foco vai todinho para os alvos carnais. É tão fácil atribuir uma ofensiva espiritual a pessoas de carne e osso. A gente culpa o cônjuge, o chefe, a economia ou as circunstâncias da vida. Mas a maturidade espiritual exige que a gente mude a nossa mira para os alvos espirituais. O nosso verdadeiro embate é contra as hostes da maldade, e o objetivo é demolir aquelas fortalezas invisíveis. Quando a gente ajusta a mira, a vitória finalmente se torna possível. Isso nos leva à parte 2, o fundamento, a base de toda a armadura. Nenhuma estrutura no mundo fica de pé sem uma base sólida. Com a armadura espiritual, a regra é a mesma. O equipamento de Deus começa pelo cinto da verdade. O cinto romano era a peça central que sustentava a espada e a túnica. Sem ele, tudo desmoronava e caía no chão. No original grego, a palavra para verdade é aletheia, que significa literalmente o que não está oculto. Ou seja, não é só sobre saber uma doutrina de cor, é viver uma vida totalmente sem máscaras diante de Deus. Como a arma principal do inimigo é a mentira, a nossa honestidade e transparência absolutas funcionam como a âncora que destrói qualquer engano. Logo acima do cinto nós temos a couraça da justiça. A função dela? Proteger os órgãos vitais, e muito especialmente o coração. É crucial entender que a justiça, nesse contexto, é a nossa integridade naquilo que ninguém vê. Guardar um pecado não confessado é a mesmíssima coisa que desamarrar essa couraça e deixar o peito totalmente aberto de propósito. Um coração exposto vira um alvo extremamente fácil para aquela culpa paralisante que nos impede até mesmo de orar. Mas olha que promessa restauradora a gente encontra em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A justiça que nos protege não é uma performance religiosa pesada, daquelas que cansam a gente. É um presente maravilhoso recebido de Cristo, mantido limpo através do nosso arrependimento diário. É a expressão mais pura de uma natureza que foi gloriosamente transformada por Ele. Então, como a gente aplica esse fundamento no dia a dia? É pura ação. Precisamos substituir ativamente aquelas nossas crenças negativas pelo que a palavra de Deus diz. O convite é para viver de forma totalmente transparente.
Nada de deixar a confissão para amanhã. Temos que confessar os nossos erros imediatamente. E claro, fortalecer essa couraça praticando o que a gente chama de microdecisões de integridade nas pequenas coisas, na rotina mesmo. É assim que a gente mantém a base inabalável. Seguindo em frente, vamos para a parte 3, avanço e proteção. Fique firme e avance com segurança. O reino de Deus não é feito só de defesa. Existe um chamado para marchar de forma segura pelo campo de batalha. E o que calça os pés desse guerreiro é o Evangelho da Paz. E a beleza desses calçados é que eles têm uma função dupla incrível. Primeiro, eles dão aquela estabilidade interior inabalável, o verdadeiro shalom. Quando o chão treme ao nosso redor por causa das lutas, a certeza da nossa paz com Deus nos mantém de pé, sem perder o equilíbrio. Segundo, eles dão mobilidade missionária. Essa paz nunca resulta em ficarmos parados. Ela é o combustível que nos joga para frente, sempre prontos para compartilhar as boas novas de salvação com as pessoas. E para cobrir o corpo inteiro, a gente tem o escudo da fé. Preste muita atenção nisso. Quando os dardos inflamados do medo e da dúvida chegam, o nosso objetivo não é ficar analisando o dardo. A missão é apagá-lo imediatamente com uma fé ativa nas promessas divinas. E tem um detalhe histórico fascinante aí. Os romanos usavam uma tática chamada testudo, a formação tartaruga. Quando a nossa fé individual se junta com a fé dos nossos irmãos em Cristo, os escudos se conectam. Isso cria uma muralha coletiva que é absolutamente impenetrável. Trazendo para a vida prática, o desafio é sensacional. Buscar ativamente a paz, curando qualquer relacionamento que esteja quebrado, e escolher alguém específico para compartilhar o Evangelho ainda nessa semana, e escrever e declarar promessas de Deus contra os ataques que a gente mais sofre, e o mais importante de tudo, nunca lutar sozinho. Precisamos orar com outros irmãos e montar essa defesa coletiva. Agora chegamos à parte 4. Mente e espírito. O campo de batalha final e a nossa arma de ataque. É aqui que o conflito atinge o seu nível máximo. A gente precisa encarar de frente que a nossa mente é, sem dúvida nenhuma, o alvo preferido do adversário, o campo de batalha definitivo. Por isso que o capacete da salvação é tão vital. Proteger a cabeça significa lembrar conscientemente, todos os santos dias, da nossa nova identidade como filhos e filhas de Deus. Nenhum pensamento de derrota tem autoridade sob este capacete. Mas atenção, essa proteção não é automática se a gente, de propósito, expõe a nossa mente consumindo mídias, filmes e conversas que só enfraquecem a nossa fé. O capacete exige muita vigilância do que a gente deixa entrar. E chegamos, finalmente, à nossa única arma ofensiva, a espada do Espírito. O termo grego que a Bíblia usa aqui é machaira. Sabe o que é isso? Não é uma daquelas espadas longas e desajeitadas, mas sim uma espada curta, cirúrgica, feita sob medida para o combate corpo a corpo. E a parte mais maravilhosa é entender que quem empunha essa espada, de fato, é o próprio Espírito Santo, exatamente no instante em que nós declaramos a palavra de Deus em voz alta. Lê comigo, ou melhor, guarda no coração essa verdade tremenda de Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Pessoal, há uma energia sobrenatural nesta arma. Pensa nisso. O próprio Jesus, quando estava lá no deserto, resistiu a cada investida do mal com um sonoro "está escrito". Se até o Filho de Deus utilizou as Escrituras como espada para derrotar a tentação, imagina quão desesperadamente nós precisamos carregar a nossa espada afiadíssima todos os dias. Na vida real, blindar a mente e afiar o espírito requer atitude. Significa acordar pela manhã e já declarar em voz alta a nossa identidade em Cristo antes mesmo de dar aquela espiadinha na tela do celular. Significa controlar de verdade, com rigor, aquilo que os nossos olhos e ouvidos consomem. E que tal iniciar um plano simples de memorização da Bíblia? Já imaginou ter dezenas de versículos guardados no coração, formando um verdadeiro arsenal para usar contra as tentações? Vamos para a parte 5, oração constante. O elemento que conecta todas as peças. Sabe, existe um elemento essencial que ativa, conecta e dá poder contínuo para cada item que a gente acabou de colocar no corpo. A oração não é só um detalhe ou um acessório, ela é literalmente o próprio fôlego do guerreiro no campo de batalha. Sem a respiração constante da nossa comunhão com o Pai, sem interceder pelos outros, a armadura fica pesada demais e perde toda a sua força. Essa guerra nós ganhamos de joelhos, mantendo o rádio de comunicação sempre aberto com o nosso comandante.
E para fechar com chave de ouro, parte 6, aplicação prática diária, um mapa para o nosso dia a dia. Para garantir que todo esse conhecimento saia da teoria e se transforme em vitória real na vida de todos nós, temos aqui um mapa claríssimo para os próximos 7 dias. A ideia é muito simples e poderosa: focar em uma peça da armadura por dia. No dia 1, por exemplo, o foco é o cinto da verdade. Lê João 8 e derruba as mentiras que o mundo tem te contado. No dia 2, vamos ajustar a couraça da justiça lendo Romanos 8, acertando as falhas diante de Deus. E assim por diante, construindo o nosso arsenal. Lembrem-se, nós não lutamos correndo atrás de uma vitória incerta, nós lutamos a partir da vitória que Cristo já conquistou na cruz. O equipamento completo já foi entregue a todos nós. A grande pergunta que fica batendo no nosso peito hoje é: vamos continuar marchando pela vida como civis desavisados apanhando do inimigo? Ou vamos nos levantar amanhã como guerreiros do reino totalmente equipados e imbatíveis? Pensem nisso com muito carinho. Que Deus abençoe a sua vida.